Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 24/4, quinta-feira de jogos. Separei aqui 8 oportunidades para a gente trabalhar, conversar e analisar juntos, beleza? Então já se inscreve aí no canal, deixa o gostei para não perder nenhum conteúdo aqui de palpites, nenhum curso que está por vir. No final do vídeo eu vou deixar aquele bilhetinho pronto para a gente forrar o bolso, então sem te enrolar demais, bora pro vídeo. Para começar então nossa quinta-feira aqui, eu trouxe um joguinho do Värnamo contra o AIK, joguinho aqui da Suécia, beleza? Eu sei que a gente tem muito jogo bom espalhado pela Europa e também muito jogo legal de Sul-Americana e Libertadores, mas aqui eu vou trazer o que tem padrão e o que eu acho interessante. E esse joguinho aqui do Värnamo contra o AIK eu acho muito bom. O AIK aqui já tem um tempo que não é campeão da Liga da Suécia e começou bem a temporada. Tá aqui com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate. Esse empate foi contra o Malmö 0-0, então foi um bom resultado. E ele já tem aqui 3 vitórias, tá? 9 gols marcados em 4 jogos, uma médiazinha de mais ou menos 2 gols ali por jogo. E vai pegar o Värnamo aqui, que tem 4 derrotas seguidas já. Beleza? Os 4 primeiros jogos aqui foram 4 derrotas. Vamos puxar? Ó, a gente perdeu pro Broma por 3-2, perdeu para o Göteborg por 1-0, para o Degerfors, que foi uma equipe que subiu agora da segunda para a primeira divisão da Suécia, e perdeu para o Sirius por 2-1, beleza? O AIK venceu o Osters, que também foi uma equipe que subiu da segunda para a primeira divisão, 4-3 o Norrköping, venceu o Gais e empatou em 0-0 com o AIK. Então aqui é o seguinte, o e-mail goals tá a 1,50, então já está uma cotação muito alta, muito forte, mas aqui eu vou pegar um golzinho da equipe do AIK. Os últimos jogos entre eles, olha, 2-0 AIK, 1-0 AIK, 2-0, 3-1, perdeu por 1-0, 2-2 e 3-2. Então, dos confrontos aqui que eles tiveram, em só um jogo o AIK não conseguiu nem marcar um golzinho, que foi essa derrota aqui por 1-0. Dos últimos 7 jogos em 6 saiu essa linha de pelo menos um golzinho e o AIK começou a temporada muito bem. Então eu quero um golzinho do AIK nessa partida. Agora o joguinho do Real Betis contra o Valladolid, tá? O Betis que joga na próxima semana, na quinta-feira ainda, na próxima quinta-feira, pela Europa League, não, Conference League, tá? Olha aqui, ó. Real Betis contra a Fiorentina pela Conference League na próxima quinta-feira ainda. Então, após esse jogo aqui, ele não joga nem no final de semana, porque esse final de semana agora é a final da Copa do Rei. Então, ele vai ter um descanso de uma semana. Pode continuar titular e pode ir focado aqui. Lembrando que o título da Conference League dá vaga para Europa League apenas. E via La Liga, o Betis tem 51 pontos e o Villarreal tem 52. Então, ele pode pegar essa vaga de Champions League via La Liga. E aí, ele indo para a Champions League e sendo campeão da Conference, abre mais uma vaga aqui de Europa League, tá? Então é o seguinte, ele tá focado nessa competição sim da Conference, é um título querendo ou não para a temporada, mas é só na próxima semana. Então ele deve titular, deve focado e a fase do Betis é absurda. Se a gente puxa aqui, olha, teve uma derrota por 2-1 pro Villarreal, pegou o Girona e amassou o Girona por 3-1. Aqui, joguinho, esse 1-1 foi pela Conference, mas ele tinha vencido o primeiro jogo já por 2-0 em casa. Então aqui, tranquilo esse empate fora de casa da Polônia. Empatou com o Barcelona, que é uma baita equipe, tá jogando muito essa temporada. 2-1 no Sevilha, venceu o Leganés, 4-0 pela Conference League também no Vitória de Guimarães, venceu o Las Palmas aqui um empatezinho. Mas se a gente puxa o retrospecto mesmo, os últimos 10, 15, 20 jogos, a gente vê realmente uma fase sensacional da equipe do Real Betis. E pega aqui o Valladolid, que simplesmente não vence há pelo menos 10 jogos e muito mais do que isso, e já está rebaixado, tá? 16 pontos, o Valladolid que tem mais 6 jogos para disputar, ou seja, 18 pontos, ele não consegue sair dessas zonas de rebaixamento, tá? Até consegue matematicamente, mas os outros times terão que somar 0 pontos em todas as rodadas. Então, tá, já caiu, tá? Já caiu, é isso. E o Betis quer essa vaguinha aqui. Então, aqui eu vou puxar essa vitória do Betis, não tem como ficar de fora, tem fundamento pra gente trabalhar, porque o Betis tá numa fase muito boa, beleza? Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Cara, aqui é o seguinte, Atlético de Madrid já tá na Champions e não disputa título e tá jogando uma preguiça absurda. Os últimos jogos, perdeu pro Las Palmas por 1-0, tá? 4-2 o Valladolid, mas começou tomando 2-0. Lembrando que o Valladolid já caiu na lanterna da competição e o Atlético de Madrid conseguiu tomar 2 gols para ele. Então já para por aí. Ganhou de Sevilha por 2-1, perdeu pro Barcelona, empatou com o Espanhol, perdeu pro Getafe, perdeu pro Real Madrid, que ganhou de 1-0 do Bilbao. Então é o seguinte, o Betis com 51, o Madrid com 63, ou seja, o Atlético de Madrid já está na próxima Champions League, beleza? E o Atlético de Madrid com 63 pontos não pega o Barcelona com 76. Então é isso, acabou a temporada do Atlético de Madrid,
Não tem mais Copa do Rei também, porque ele foi desclassificado para o Real Madrid, a final é entre Real Madrid e Barcelona, então acabou a temporada, por isso está jogando nessa preguiça, não tem mais stream, não tem necessidade nenhuma de vencer. Já o Raio Vallecano consegue sim essa competição europeia, consegue uma Conference, consegue uma Europa League e vem de alguns jogos até interessantes. Eu gosto do time do Raio Vallecano, é um time bem competitivo, então eu vou puxar um handicapzinho mais 2,5 para o Raio Vallecano, tá? Ou seja, se o Madrid ganhar por um gol de diferença é green, ganhar por 2 gols de diferença é green, e empate ou vitória do Raio Vallecano também é green. Só não pode perder por 3 ou mais gols. Eu acho muito complicado disso acontecer, beleza? Gosto também de um golzinho do Raio Vallecano, eu vejo bastante valor. Eu acho que vai estar pagando legal, a gente pode buscar também. Combinado? Então esses são os 3 joguinhos aí da parte da tarde. Bora pra noite agora. A gente tem um joguinho aqui do Bolívar contra o Palmeiras. Pô, a escalação não tá aqui, deixa eu puxar, eu já volto. Pronto, eu puxei a escalação aqui no monitor do lado, porque não tá aparecendo por aqui. Vamos puxar o grupo do Palmeiras aqui. Seguinte, Palmeiras com 6 pontos, venceu o Cerro Porteño e também venceu o Sporting Cristal. O Cerro Porteño, se eu não me engano, em casa, né? E o Sporting Cristal fora. Aqui, ó. Cerro Porteño 1-0 em casa pela Libertadores e 3-2 no Sport Cristal fora. E pelo Brasileiro ele venceu o Sport por 2-1, o Palmeiras no Clássico por 2-0, venceu o Inter na casa do Inter, jogo muito difícil, e venceu o Fortaleza fora por 2-1. Fortaleza perdeu um pênalti no último lance de jogo, poderia ter empatado. Mas a fase do Palmeiras muito boa, muito forte, beleza? E o Bolívar aqui vem numa fase até legal também pela Liga, ó, 3-0 no Sport Cristal em casa também, e pelo outro jogo da Libertadores, perdeu de 4-2 por Cerro Porteño. Só que o Bolívar ele joga na altitude. A gente tem que lembrar isso, que é a maior altitude da Libertadores, tá? O estádio do Bolívar, The Strongest, é realmente muito difícil jogar lá. Eles têm confrontos. Puxando aqui o histórico, a gente vê, olha, o Palmeiras em casa 4-0 e quando visitou o Bolívar 3-1 ele perdeu. Realmente, o Bolívar visitou o Cerro Porteño e tomou uma massa de 4-2. Então, quando visita as equipes ali da Libertadores, realmente eles passam um aperto, mas em casa são muito fortes. E o outro joguinho em casa 2-1. Tá? Então, é justificável essa odd de 1,95 para o Bolívar e o Palmeiras, teoricamente, como uma possível zebra, né? Um time não favorito. Em casa, 5-0 e 4-0. Só que a fase do Palmeiras é muito boa, é muito forte. O Bolívar vem com 3 pontos também, né? O Cerro Porteño com 3, o Sport Cristal com 0. O que eu vou indicar aqui? Eu não sei se vai ter odd, já adianto. Eu acho que vai estar um pouco mais esmagada, mas eu gosto de escanteios para o Bolívar. Bolívar para ter mais escanteios no primeiro tempo e também na partida. Contra o Flamengo e LDU, a gente trabalhou a linha de mais escanteios LDU, bateu tranquilo, beleza? Então aqui é a mesma coisa. Eu quero puxar escanteios para o Bolívar, tanto no primeiro tempo como também na partida. A linha aqui de 10,5, 1,80. Às vezes vai ter uma linha legal, tá? Então, olha esses escanteios aí. De resto, eu acho que é um jogo mais pro ao vivo, vendo a postura do Palmeiras. Vamos ver como é que o Palmeiras vai jogar na altitude, se vai querer ir pra cima, porque já tem 6 pontos, não precisa se esforçar tanto, se arriscar demais. Então vamos ver, é um jogo mais pro ao vivo. Agora, Corinthians e Racing, aqui sim, tá? É um jogo aqui de vida ou morte pro Corinthians. Huracan com 6 pontos, lembrando que passa o primeiro e o segundo disputa os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores. Então, Huracan com 6 pontos já, tá? Venceu o Corinthians na casa do Corinthians e venceu o seu joguinho fora. O Racing perdeu os 2 jogos, 2 derrotas, 8 gols sofridos e só um gol marcado. E o Corinthians aqui tem um empate e uma derrota, tá? Empatou com a América de Cali fora de casa e perdeu pro Huracan em casa. Então, em casa, na Neoquímica Arena, isso aqui é jogo pro Corinthians vencer. Na Sul-Americana do ano passado, eles ficaram no mesmo grupo e o Corinthians meteu 3-0 em casa. Então, você quer a vitória do Corinthians, não tem como fugir disso, beleza? Godoy Cruz e Grêmio, vamos lá. O Godoy Cruz com 6 pontos, o Grêmio com 6 pontos. Os jogos aqui, Godoy Cruz, 2-0 no Esportivo Luquenho e 2-0 no Atlético Grau. Venceu os 2 joguinhos, o Grêmio também, tá? O Grêmio 2-0 no Atlético Grau e 2-1 no Esportivo Luquenho. Cara, aqui pra mim é joguinho de 1,5 gols, tá? Isso aqui é valendo liderança do grupo, jogo bom, mesmo sendo na Argentina. Aqui já não é jogo de altitude nem nada, jogo bem equilibrado, jogo legal, interessante. Pra mim é 1,5 gols, tá? Tá pagando bem porque Libertadores Sul-Americano estão pagando bem gols. Então eu gosto bastante dessa linha. Bahia e Nacional de Medellín. Aqui eu vou buscar a mesma linha que eu busquei no joguinho do Inter, que deu red porque o Atlético Nacional teve um jogador expulso, beleza? Mas é uma linha muito interessante de se trabalhar. Essa equipe do Atlético Nacional de Medellín da Colômbia é muito forte, tem jogadores muito bons, é uma equipe rápida no contra-ataque, eu gosto bastante. E o Bahia vem vacilando, né? Vamos ser sinceros, ó.
O Bahia venceu no finalzinho do jogo por 1x0 o Ceará, mas estava com o time mais misto, beleza? Contra o Cruzeiro, entrou com o time também um pouquinho mais misto, tomou 3x0, empatou com o Mirassol em casa, aí venceu o Nacional por 1x0 e empatou com o Inter em 1x1, beleza? Então, realmente, o Rogério Ceni poupou a equipe para esse jogo aqui da quinta-feira, então vai entrar forte. Só que o Atlético Nacional é uma equipe muito forte da Colômbia, tá? Perdeu os 3x0 pro Inter, mas, como eu disse, tinha um jogador expulso, senão não seria 3x0, às vezes conseguia segurar até o empate ou perder só por 1x0. E o outro joguinho, ele meteu 3 no Nacional aqui, né, dentro de sua casa, beleza? Então aqui eu vou puxar a mesma linha que eu puxei no jogo do Inter. Handicap mais 2.5 a favor do Atlético Nacional. Confiro o Bahia? Sim. Acho que é favorito? Sim. Mas eu acho que essa vantagem é a melhor coisa da gente trabalhar. É um joguinho difícil de Libertadores. Ó, o Inter tem 5 pontos, o Bahia tem 4 e o Nacional tem 3. Então, arrancar um empate aqui fora de casa é perfeito pro Nacional de Medellín, porque depois ele decide em casa. Ele tem 2 jogos dentro de sua casa ainda. Combinado? Então, handicap mais 2,5 a favor do Nacional de Medellín. Não pode perder por 3 ou mais gols de diferença. E pra fechar, Palestino e Cruzeiro aqui é a mesma coisa, cara. É um jogo de vida ou morte pro Cruzeiro, a mesma coisa do Corinthians. Cruzeiro 0 pontos, União Santa Fé 3, Palestino 3 e Muxuque Runa 6. A esperança do Cruzeiro é que esse jogo do Muxuque Runa aqui e do União Santa Fé, que o Muxuque Runa ganha. Na minha opinião, porque se o União Santa Fé ganha e vai 6, vão ficar 2 equipes com 6 pontos. Se o Cruzeiro vencer o Palestino, ele vai a 3, então já fica mais difícil de buscar. O ideal aqui é o Muxuque Runa disparar, tá? E o Cruzeiro tentar essa segunda colocação aqui, pelo menos, para pegar a vaga nos playoffs, beleza? Que aí aqui vai ficar todo mundo com 3 pontos se ele vence o Palestino, mas é um jogo difícil, é um jogo bem difícil. Cara, aqui eu vou trabalhar um menos de 3,5 gols, tá? 1,22 eu acho interessante. Os jogos do Cruzeiro Sul-Americana estão bem underzinho, e pô, fora de casa, Palestino é uma equipe ali que não é tão boa, eu não sei como é que o Cruzeiro vai jogar, cara, não sei muito o que esperar desse jogo, mas ó, o jogo da Sul-Americana contra o União Santa Fé 2x0 e o Muxuque Runa foi 3x2. Aqui fugiu um pouco. Mas os últimos jogos, olha, 1x0, 1x0, 2x0, a gente vê uns jogos ali mais unders um pouco. E o Cruzeiro, em jogos fora de casa, também é um pouco mais under. 1x0 contra o Bragantino, 1x1 contra o São Paulo, União Santa Fé 1x0. Contra o Mirassol em casa foi 2x1, mas essa linha de 3,5 ela bate bastante, tá? Então, menos de 3,5 gols, eu gosto bastante, um joguinho bem truncado aqui. Então é isso, turma. Bora lá, 8 joguinhos bem analisados, pega o bilhetinho pronto que eu vou deixar no final. Seja uma quinta-feira muito lucrativa, tamo junto, muito obrigado por acompanhar até aqui, até amanhã, fui!